Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor nessa manhã e desejar uma boa tarde para meus amigos. Para você que está chegando aí no canal, seja bem-vindo. Hoje Deus tem uma palavra para o teu coração, que se encontra no livro de Mateus capítulo 13, versículo 44 até o versículo 46, que tem como título Parábolas do tesouro escondido e a parábola da rede. Então, nós vamos focar aqui nessas três parábolas, né, que Jesus está relatando. Nós vamos focar em uma parábola só, que é a parábola da pérola, né? E ver o que Deus tem para falar com cada um de nós nesse dia de hoje. Que fala assim o 44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vendeu tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas e encontrou uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Amém, amados? E aqui nós vamos fazer um breve comentário e ver o que Deus tem a falar através desse comentário. No templo de Cristo, as pérolas eram de grande valor, muitas preciosas, aliás, muito mais do que o dia de hoje. Comparavelmente falando, porque as pedras, né, as pedras ou pérolas, chegava naquela época, para você ter uma noção, a serem mais valorizadas do que as esmeraldas, safiras e outras pedras preciosas. E isto mesmo é que as pedras eram usadas para enfeitar vestidos, trajes monarcos, roupas de pessoas muito ricas, e por causa da associação das pérolas com o mar, as pessoas, aquelas que viviam à margem da Galileia, que na verdade era um lago de água doce, eles deveriam ter sentido o impacto daquela ilustração de Cristo. Aqui, portanto, pelo menos eu entendo assim, um quadro de um homem que colecionava pérolas e negociava essas pérolas, mas eram pedras talvez de pequeno valor ou relativamente baratas. E então ele encontrou e ouve falar de uma pedra muito preciosa, muito rara, de valor sim, igualmente ele busca aquela pedra raríssima com toda a força do seu ser. Imediatamente ele vende tudo o que possui, as outras pérolas, os seus objetos, os seus bens mais preciosos, e faz tudo para adquirir aquele objeto ou aquela pérola de valor. Ora, nisto eu vejo um sacrifício. Por um lado é grande, mas para aquele homem passa a ser pequeno, já que ele quer adquirir algo que para ele é extraordinário. A palavra extraordinário significa fora do comum, né? Então aquele homem, que ele viu que aquela pérola, né, que ele queria muito adquirir aquela pérola, ela era fora do comum, e ele fez de tudo para adquirir ela, né? Vendeu todos os seus bens, né? Tudo que ele tinha de mais valor, porque aquela pedra se sobressaía, o valor dela estava acima, né? E ele correu e adquiriu ela. Aí aqui fala: você já ouviu falar da ostra?
e de como ela é capaz de produzir uma pérola. A ostra é um tipo de molusco que vive no mar e, por sinal, um alimento muito apreciado. Ela tem uma concha que serve de proteção. Às vezes, um grão de areia consegue passar pela barreira de proteção e entrar na concha da ostra, se alojando dentro dela e se fixa em seu corpo e se recusa a sair. Esse grão de areia incomoda muito, ele é áspero e pontiagudo e fere a ostra, né? Machuca, né? Causa dor, né? As tentativas de se livrar desse grão de areia são em vão. Não há nenhum meio dele. Não há nenhum meio desse grão sair, ele está falando. E de se cessar o sofrimento. A única solução para a ostra, já que não consegue expulsar, é aprender a conviver com o grão de areia. Então ela se resigna e entende a situação. A palavra se resigna significa submeter-se sem ressaltar, aceitar, sem questionar. As outras possuem dentro dela uma substância lustrosa e chamada de nácar. Assim como o nácar, a ostra cria cuidadosamente em volta desse grão de areia um vólcro, uma cobertura lisa e brilhante. Glória a Deus. Deus sabe trabalhar, né, amados? Camadas e mais camadas para se proteger da dor, daquela ferida que o grão de areia lhe causa. Essa proteção que a ostra cria em volta da ferida, nada mais é daqui uma pérola, a dor, né? Ele está falando que aquelas camadas que essa ostra solta, né, vai se tornar uma linda pérola, né? Aí aqui ele vai explicar com mais precisão o que isso reflete na nossa vida. Aí aqui fala, deixa eu ver aqui onde foi que eu parei, Jesus. A ostra cria em volta ferida, nada mais é daqui que uma pérola. A dor da ostra, o sofrimento da ostra, faz com que ela produza uma linda e desejada e valiosa pérola. Podemos dizer então que a pérola é uma ferida cicatrizada. Você já foi ferido por alguém? Né? Ele está fazendo uma pergunta. Por uma palavra rude, pelas atitudes egoístas e insensíveis de uma pessoa, você já foi injustiçado e acusado de coisas que nunca fez? Já teve suas ideias rejeitadas ou mal interpretadas, né? Já sofreu preconceito pela cor da sua pele ou por ser pobre e ser uma pessoa simples, humilde? Já sofreu a dor da diferença? Você já se sentiu abandonado por alguém que ama muito, talvez até pela sua própria família, né? Então tudo isso colabora na nossa vida, todas essas dores e esse sofrimento, né? Para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, né? Porque essas dores, né, que a gente sente, né, elas vão cicatrizar, né? Elas vão ser saradas. Através dessas dores, né, a gente vai liberar perdão, vai se formar lindas pérolas. Olha, seja qual for o tipo de dor que te causaram, existem feridas em seu coração, mas não deixe que essas feridas te paralisem e continue te machucando. Produza uma pérola. Você também pode criar camadas e mais camadas em volta da sua ferida e transformá-las em uma linda pérola. Camadas de perdão, camadas de compreensão,
Cubra as suas mágoas com camadas e mais camadas de amor. Proteja-se desses variados, dessas variadas, transforme-as em pérolas, pois é isso que o sofrimento traz, né? Tá escrito na palavra de Deus que o sofrimento, a dor, é uma forma de Deus nos moldar, de Deus nos aperfeiçoar. Então, cada pérola que a gente libera é uma dor que a gente sofre, né? É o processo da pérola. Para ela produzir a ostra, para produzir uma pérola, ela primeiro, aquele grãozinho de areia entra dentro dela, faz ela sentir dor, faz ela sofrer, e aquele sofrimento é onde ela libera aquela substância que forma aquelas camadas, que forma lindas pérolas de várias cores, raras e caras, né? Assim, o que a gente produz é algo de muito valor no reino espiritual. O amor são pérolas raras e caras, né? Que só produzimos quando muitas das vezes o nosso caráter é forjado. E tem luta que a gente passa que a gente não entende, mas é Deus transformando aquela luta em lindas pérolas, né? As feridas são cicatrizadas quando a gente libera o perdão, libera o amor. Aí aqui fala: o sofrimento transforma você em uma pessoa melhor, mais sábia, mais experiente, cada vez mais forte para as pancadas da vida. A maioria das pessoas aprende apenas a cultivar mágoas, deixando as feridas abertas e alimentando-as com vários tipos de sentimentos pequenos e, portanto, não permitam que essas feridas cicatrizem. Assim, na prática, o que vemos são muitas ostras vazias, né? Pessoas vazias de Deus, né? Quando a pessoa é vazia de Deus, ela não produz nenhuma pérola, né? Para ter pérola, tem que sentir dor. Para produzir algo de bom, a gente tem que sentir dor, porque quando a gente sente dor, a gente se socorre com quem? Com Deus. Aí Deus começa a gerar dentro de nós essas pérolas, coisas boas, né? O Espírito Santo traz para a nossa vida. Pessoas vazias, não porque não tenham sido feridas, mas porque não souberam perdoar, compreender e transformar a dor em amor. Um sorriso, um olhar, um gesto, na maioria das vezes, vale mais a pena que 1000 palavras, quando as que te causaram dor, deixe nas mãos de Deus e deixe nas mãos do tempo, né? Não, a Bíblia diz que nós temos que perdoar, né? Nós temos sempre que perdoar aquele que nos feriu, porque foi assim que Jesus falou para os seus servos. Não só 7 vezes 7, mas você tem que perdoar 70 vezes 7. Aí quanto mais você perdoa, você é perdoado pelo teu Pai Celestial e as suas feridas são saradas através do perdão. O perdão é remédio, o perdão cura, né? O perdão nos aproxima de Deus. Pois todo mundo colhe o que planta. Se te fizeram mal, de alguma forma, um dia, tenha certeza, a vida vai cobrar, né? É a lei da semeadura que ele quer falar. Aquilo que se planta é o que se colhe, né? Mas a gente temos que plantar coisas boas, mesmo que as pessoas plantem, invistam coisas ruins contra a nossa vida, plantem coisas ruins, né? Na nossa vida, a gente tem que plantar coisas boas, né? Que tem um ditado que fala que a gente não deve pagar o mal com o mal, mas a gente deve pagar o mal com o bem. E a palavra de Deus também nos ensina, né? De uma forma mais correta, que a gente tem que pagar o mal com o bem, sempre. A gente tem que copiar, tem que imitar nosso Pai Celestial. Quanto a você, essa dor que te causaram, essa ferida que está aberta em seu coração, transforma em uma linda pérola, né? O escritor está falando. Liberando perdão para os que te machucaram. Lembre-se que não existe pérola sem dor, sem ferida e sem sofrimento.
Muitas vezes não podemos eliminar as nossas dores, né? Nós não podemos em si, né, em si próprio, eliminar as nossas dores, mas as nossas dores são eliminadas a partir do momento que a gente convida, que a gente chama o nosso Pai Celestial, convida a Deus para nos ensinar a amar, a perdoar, a ser parecido com Ele em atitudes, em gesto. Porque a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. O sofrimento faz parte do amadurecimento e da caminhada nessa vida. Nós podemos encontrar formas de lidar com as nossas dores, fazendo delas aprendizados poderosos que também serão como pérolas em nossa vida. Que Deus te abençoe, né? Aí aqui também tem outro ensinamento poderoso que fala assim: eu sei que a graça é de graça, mas ao mesmo tempo que a graça não me custa nada, ela cobra tudo que eu tenho de ruim. Ela cobra o meu eu, o meu orgulho. Eu tenho que me entregar a Cristo, né? Então aqui ele está dando um ensinamento poderoso. Ao mesmo tempo que a graça é de graça, ela também cobra uma mudança de mim, uma mudança de você, né? Ela quer corrigir nossos erros. Ela quer que a gente seja mais parecido com Cristo. Porque o objetivo do cristão, do servo de Deus, é se parecer com Jesus. Não só por fora, mas por dentro também, em atitudes, em comportamento, em gesto, em palavras, em ações, né? Aí aqui nós vamos ler, falar sobre o tesouro da palavra, Mateus capítulo 44 até o 46, que fala: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Então aqui é o próprio Jesus que está falando que o reino do céu é um tesouro escondido, né? Você tem que encontrá-lo, né? E quando a gente encontra esse tesouro é quando a gente encontra o Senhor Jesus, né? É o maior tesouro que nós temos na nossa vida. É a presença de Deus dentro de nós. É a presença de Deus fazendo parte da nossa vida, nos tornando pessoas melhores, parecidas com Deus, nos corrigindo, nos aperfeiçoando, né? Esse homem encontrou esse tesouro, a Bíblia fala, e ele vendeu tudo que ele tinha quando ele encontrou esse tesouro, vendeu os campos, as propriedades, tudo que ele tinha de mais alto valor e foi comprar aquele campo, né? Porque ali tinha algo de muito valor, né? Deus está falando desapegar, né? Que a gente também tem que desapegar as coisas, tem que deixar de lado, né? Porque o que a gente tem de mais valor, de mais precioso, não são as coisas material, não são os bens materiais. Os bens materiais se acaba aqui mesmo, fica por aqui mesmo. A gente não leva quando vai para dentro do caixão. Mas o que a gente leva é aquilo que o nosso Pai o Pai Celestial nos ensinou através da sua palavra, através da sua vida. É o perdão, é o amor, a misericórdia, né? É o bem que a gente faz às outras pessoas, são sementes que a gente planta, né, de amor, né? São pérolas que a gente libera para a vida das pessoas, né? São tesouro. Então, o nosso tesouro é o Senhor Jesus, é aquilo que a gente tem de mais precioso, é a pérola maior. Maior e mais preciosa, né? Aí aqui vamos ver no versículo 45, fala assim: outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca as boas pérolas. Então, aqui, como a gente relatou no comentário, esse comerciante negociava com várias pérolas, mas teve uma hora que ele encontrou uma pérola rara e cara, e ele quis ela a todo custo, e ele correu atrás, né? Ele foi atrás daquela pérola até adquiri-la. Essa pérola rara e cara é o Senhor Jesus. Quando a gente, para adquirir ela, a gente tem que entregar a nossa vida. O preço
é a sua vida que para você adquirir ela. Você vai dar a sua vida para Jesus e vai receber uma pérola em troca, né? Essa pérola é mais preciosa que tudo que você tem, essa pérola. É o seu tesouro, que é Jesus, né? Aí aqui fala, e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Para você ver que ele viu que tinha tanto valor, né? Ele viu que era algo tão precioso, né? Tão valoroso, né? Tudo aquilo que tem valor, tudo aquilo que é precioso, a gente quer adquirir, né? A gente quer para a nossa vida. Então, Jesus está falando que as pérolas que a gente tem que liberar hoje em dia, né? Essas pérolas que está dentro de nós, a gente tem que liberar é o perdão. O perdão é uma pérola que está no reino de Deus. O amor é uma pérola, a misericórdia, né? A graça. Então, essas pérolas, para ser forjadas dentro de nós, para que a gente venha liberar essas pérolas na vida de outra pessoa, para a vida de outra pessoa, a gente tem que ser confrontado, né? A gente tem que sentir dor, né? Às vezes a gente tem que sentir dor, né? Quando o azeite vai para a prensa, o azeite ali ele fica sendo espremido, ele fica sentindo dor. A gente tem que sentir dor. Para quê? Para que a gente venha liberar essas pérolas e elas são de alto valor, né? São muito preciosas. Então a gente aprende aqui com Jesus, né? A perdoar, a amar, né? A ser melhor, a confiar em Deus. E sabendo nós que a maior pérola, a pérola de mais valor, né? É o Senhor Jesus. E Jesus, ele fez um sacrifício muito grande, né? Quando ele estava aqui na terra como homem, né? Ele morreu por nós. Ele foi crucificado, ele foi maltratado, ele foi perseguido, foi humilhado. E quantas pérolas o Senhor Jesus liberou? Todas. Todas as pérolas que tinha dentro dele, ele liberou. E que pérolas são essas? Amor, perdão, misericórdia, né? Fruto do Espírito Santo são pérolas, né? Mansidão é outra pérola. Então é isso que Deus quer nos passar nessa manhã, é o ensinamento que o Espírito Santo quer passar para a vida de cada um de nós. E o resumo dessa palavra fala: pérola. Pérola significa, o nome pérola significa feminino, virgem, puro, né? Tudo que é puro, tudo que é bom vem do alto, é divino, vem do céu. A pérola laranja, ela é a pérola mais rara do mundo e a mais cara. Nacar. O nacar é o que a pérola, é o que a ostra libera para que vire uma pérola. Nacar são substâncias lisa e brilhante. Ela libera como defesa e vira uma pérola. Tesouro escondido. O tesouro é precioso, é aquele que encontra Jesus, encontra esse tesouro, né? Tesouro também significa conjunto de riqueza. Tesouro é algo de muito valor, né? Antigamente as pessoas tinham o costume de enterrar seu dinheiro ou tesouro no quintal da sua casa ou no terreno, né, que lhe pertencia. As pérolas mais valiosas são as negras, são produzidas em fazenda nas ilhas Cook, têm um alto valor agregado, resultado de suas cores fortes e raras. Cores cinzas, elas produzem as mais raras, são cinza, azul, roxa, verde e negra. São as pedras mais raras, né? E os valores dessas pedras, dessas pérolas preciosas, são vários valores. Tem pedras que são 5.000 euros, 3.000, 4.000, 6.000, depende. Mas a pérola mais cara e rara é a pérola laranja. Um pescador encontrou uma das pérolas mais raras e caras do mundo em uma
praia da província de Cochinchina, em Tomante ao sul da Tailândia, né? A 780 quilômetros da capital de Bang. O movimento da sorte grande foi O momento da sorte grande foi em 27 de janeiro. A pérola laranja, conhecida como melô melô, foi avaliada em 1.800.000, né? 10 milhares de British Tailandes, né? Então, assim, quanto mais você libera perdão, quanto mais você libera amor, você produz joias preciosas, né? O amor é mais valioso que de que todo mundo, de que todas as coisas materiais, de que todas as coisas terrenas, né? As coisas terrenas são passageiras. Então aqui eu vejo um ensinamento poderoso que o nosso Pai Celestial quer passar para a vida de cada um de nós, né? E é através da dor, né? Tem pessoas que são tão forjada o seu caráter por Deus que ela se torna pessoas melhores, né? Porque está na prensa de Deus. E na prensa de Deus não tem quem, não tem como a pessoa não se tornar uma pessoa melhor, né? Eu lembro que foram vários vales que eu passei na minha vida, vales difícil, deserto, muito difícil, mas esses vales e essas prensas que eu passei na minha vida me tornou uma pessoa melhor. Hoje em dia eu sou diferente, penso diferente, né? Procuro ser parecida com o meu Senhor Jesus, por dentro e por fora. A gente tem que procurar ser parecida por Deus e que o mundo venha ver isso em nós, né? Que o mundo venha encontrar Deus em nós, venha observar que Deus está na nossa vida, que Deus está na sua vida. Confie e libere as suas pérolas nessa manhã. Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, vai trabalhando na vida de cada um, Senhor. Vai liberando essa pérola, vai trabalhando na vida desse homem.